Pois bem. Então, hoje nós vamos estudar os vírus, certo? Que é o mal que está assolando o nosso país e o mundo na atualidade, né? É um vírus, é o coronavírus que está assolando o mundo, né? Neste momento. E qual a diferença dos vírus para os outros micro-organismos? É isso que nós vamos ver hoje. Então, os vírus são seres muito simples, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético, que, dependendo do tipo de vírus, pode ser DNA, RNA ou os dois juntos, no caso do citomegalovírus. A palavra vírus vem do latim virus, que significa fluido venenoso ou toxina, certo? Então, aqui eu coloquei um GIF de um vírus da gripe, né? Ele tem essa cápsula protetora e dentro dele tem o DNA. É igual ao coronavírus. A gripe é muito parecida com o coronavírus, certo? Então, vamos aqui. Os vírus são acelulares. Isso vocês têm que entender. Ou seja, eles não têm célula. Por muito tempo não se acreditava que os vírus eram seres vivos, certo? Porque o ser vivo se reproduz, certo? Então, como o vírus se reproduz e evolui, nós vimos isso no coronavírus, né? Começou com um vírus, o novo coronavírus, depois virou para duas variantes novas. Ou seja, ele evoluiu. Então, ele é um ser vivo por essas duas características. Mas o resto, ele tem características de ser não vivo. Ele não tem metabolismo, ele não tem energia, nem nutrientes, não se nutre, nada disso. Ele só se reproduz. Só isso que ele faz. E causa as doenças, né, no caso. Não possui metabolismo próprio. Né? Então, fora de um hospedeiro, fora do corpo de alguém, o vírus está aí, em qualquer lugar. Por isso que a gente tem que usar o álcool. Porque ele pode estar em nossa pele aqui e não fazer nada na gente. Aí, ao passar o álcool, a gente destrói ele. Ou seja, a cápsula proteica dele, que é isso aqui, ó, essa estrutura aqui. Certo? Então, como ele não tem metabolismo, né? No ambiente, ele fica aí jogado por muitos dias, né? No caso do coronavírus, ele fica na pessoa, né? Nas roupas da pessoa, né? Por algumas horas, em alguns materiais por alguns dias, certo? Então, nós temos essas características do vírus, certo? Fora da célula hospedeira, o vírus não tem nada, como eu falei. Fica aí como mineral na natureza. Fica como mineral. Mas se ele entrar em alguma célula, aí ele começa a se reproduzir. Esse é o papel dele, certo? Ele é um parasita obrigatório. Ele é um ser vivo porque ele reproduz, certo? Por isso que não tem remédio contra ele. Quando você pega a dengue, qual remédio? Não tem. Fica em repouso. Pega coronavírus, qual remédio? Não tem. Não tem essa de cloroquina, ivermectina, não existe isso. Não tem remédio contra vírus. A gente pode se prevenir antes que ele chegue na gente, com a vacina, certo? Então, não existem drogas que mostrem resultados eficazes para destruir o vírus. Por que não? Porque o vírus é feito de proteína, gente. Se a gente tomar um remédio para destruir proteína, a gente vai destruir nossas células, que também são de proteína. Então, logicamente, que são de proteína, não, que tem proteína. Essa é a questão. Especificidade viral, o que é isso? Um tipo de vírus ataca apenas determinados tipos de células, porque o vírus só consegue infectar a célula que tiver em sua membrana substâncias às quais ele possa se ligar, certo? As vacinas que estão sendo feitas, algumas delas são justamente para desalinhar esse acesso que o vírus tem de se ligar às nossas células. Aí ele não conseguindo se ligar, a gente não... Tá baixo. Certo? Por exemplo, o vírus da polio infecta apenas células nervosas,
certo? A poliomielite, né, que é a paralisia infantil. Intestinais e da mucosa da garganta. O vírus da rubéola já consegue infectar maior número de tecidos humanos. O vírus da gripe, bastante versátil, pode infectar diversos tipos de células humanas. O coronavírus, né, vocês já devem ter visto algumas pessoas falarem dos sintomas, né? Ele consegue atacar o sistema respiratório, ele consegue atacar o sistema sanguíneo, causando trombose, ele consegue atacar o sistema digestório, causando disenteria, né? O nervoso, causando dor de cabeça. Então, ele é um vírus bem versátil. Ele consegue atacar vários tipos de células. A partícula viral, quando fora da célula hospedeira, é chamada de vírion. Dentro da célula é vírus. Então, por exemplo, aí agora na sua frente... Aí agora na sua frente, certo? Na sua frente, pode ter vários vírus, certo? Vírus que você já tem imunidade e não vai lhe causar nenhum problema, né? Vírus da gripe, vários vírus. Então, fora do corpo é vírion, dentro do corpo é vírus, né? Cada espécie de vírus apresenta vírions de formatos diferentes, né? Aqui eu trouxe 2 formatos para vocês. Aqui nós temos um bacteriófago, é um vírus que ataca bactérias, e aqui nós temos um vírus, né, da gripe. Material genético pode ser DNA ou RNA. Então, aqui eu trouxe um com DNA e aqui outro com RNA. Certo? Capsídeo é essa estrutura aqui que protege ele. Certo? É de proteína esse capsídeo, ó. Tem formatos diferentes de acordo com o vírus, né? O envelope, alguns vírus têm um envelope, né? Por exemplo, aqui, ó. O capsídeo é essa parte aqui dentro, tá vendo? Parecendo um diamante, que é essa cabecinha aqui desse de cima. O envelope é essa parte rosa do vírus da gripe aqui, ó. Certo? É um revestimento a mais. Então, veja como ele é protegido, cheio de proteínas. Se você tomar um remédio para destruir proteína, já era. Todas as suas estruturas são proteínas. Todas. A cauda, o capsídeo, tudo é proteína. A única coisa que não é proteína no vírus é o DNA ou RNA. Vai depender do vírus. Certo? Aqui tem um exemplo dos ciclos dos vírus. Pode ser um ciclo lítico e um ciclo ligogênico. Qual a diferença? Presta atenção. No ciclo lítico, o vírus vai atacar a célula, certo? Aqui chegou, jogar o seu DNA dentro dela, porque o que ele reproduz como? Pelo DNA. As proteínas dele é como um mineral. Joga o DNA dele se junta com o DNA da célula hospedeira. Ô, eu tô estudando, caralho. E essa célula começa a produzir outros vírus dentro dela, e depois esses vírus matam a célula e já vão parasitar outras células. Então, ele trabalha como uma fábrica, tá vendo? Ele invade a célula trabalha para ele. Então, o vírus é chamado de pirata da célula, certo? Ele é um parasita obrigatório. Sem a célula dos seres vivos, ele não é nada. Ele está aí no ambiente, certo? E dessa outra forma aqui, a célula não morre, certo? Ele fica se reproduzindo dentro da célula e a célula não morre, certo? Mas geralmente isso aqui acontece nas bactérias. Nos seres humanos, geralmente é o ciclo de Cal, que mata as células, certo? Aqui, ó. Vai, pousou. Aí bota o DNA dele, tá vendo? Vai descer aqui o DNA. Aí o DNA vai se juntar com esse e vai começar a produzir as peças do vírus. Depois de produzir bastante vírus, a célula morre e de uma célula saem vários vírus. Tá vendo? Então, essa é a maneira do vírus reproduzir, certo? Então, ele consegue reproduzir somente se ele chegar na célula. Por isso que a gente usa álcool, para ele não chegar nas vias, né, que ele possa entrar em nosso corpo e acessar as nossas células mais sensíveis, certo? É isso que o vírus faz. Certo? Então, tá aqui. Aqui, as viroses, né? Geralmente, os médicos, tem uma piada, né, que diz que os médicos do público, né? Você chega neles com qualquer doença. Ah, tô com dor de cabeça. Ah, é virose. Tô com caganeira. Ah, é virose. Tudo é virose.
né? Não tem uma resenha dessa. Mas, na verdade, as viroses podem pegar de várias formas mesmo, né? Agora, o médico é que vai saber se é ou não, né? Aqui, as formas de transmissão viral. Por exemplo, Boa noite. boa noite. Por exemplo, Desculpa o atraso, cheguei agora que eu o estava ar trabalhando. e a saliva, né? São maneiras de transmissão. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus você pega pelo ar e pega pela saliva, mas não é assim, gente. Ah, eu vou ali na rua, tomei um vento, peguei coronavírus. Não é assim, você sabe que não é, né? Alguém, um ambiente fechado, espirrou, o ambiente é fechado, o ar está circulando ali. Como a pessoa espirrou, o vírus está ali. Aí, se ela chegar em você, você se contamina. Né? É assim que é pelo ar. Pela saliva, né? A pessoa conversando, a saliva se espalha, né? O visigoto vai caindo nas pessoas e isso pode chegar à sua boca, ao seu olho, ao seu nariz. E se chegar nessas partes que são as mucosas, que tem pele mais sensível, você pode ser contaminado. Né? Aqui é alguns exemplos de doenças virais que são Toda hora tá transmitidas por ar e falando no saliva. vídeo. A gripe, o resfriado, pneumonia, meningite, catapora, sarampo, cachumba, rubéola, mononucleose, citomegalovirose, varíola. Aqui também tem doenças, né? Para todo gosto. Fluidos corporais, né? Toda hora tá saindo. O ebola é transmitido por esses fluidos corporais. A água, através da água, você pode pegar um rotavírus, uma hepatite, né? Água contaminada com vírus. Através dos animais, por exemplo, a raiva, que é transmitida por morcego, cão e gato, mordida, né? De morcego, cão e gato que estiver com raiva, vai lhe passar a raiva. Por isso que nós vacinamos cães e gatos. A zika, chikungunya e dengue, que é transmitido pelo Aedes, Vai ficar através da com Dino, picada. vai. A febre amarela, que é transmitida pelos mosquitos, né? Sabete, Vai pra lá. Homogogos e Aedes aegypti. Oh, E as relações sexuais, né? São as DSTs ou ISTs, né? Vai depender da literatura que você lê aí. Doenças sexualmente transmissíveis ou infecções sexualmente transmissíveis. Né? E pelo sangue também. Né? HIV, herpes, HPV, hepatite, todas elas pegam tanto pela relação sexual quanto pelo sangue. Para você ver a variedade que tem de possibilidade de se contaminar com vírus. Certo? Aqui, algumas doenças, certo? E o contágio e as características, né? A AIDS, que é uma doença que ficou muito famosa a partir no final da década de 80, né? Relação sexual, injetável, pode ser transmitida também pela placenta, né? Que é outra maneira. Fala, Guilherme. Não, professor, é que eu queria ver o pessoal que está com o microfone ligado para ver se podia desligar, porque está atrapalhando um pouquinho. Um pouquinho não, bastante. Isso mesmo. Então, e a catapora, né? Que é a varicela, não é isso? A catapora é o seguinte: a catapora é um exemplo claro de como funciona a nossa defesa em relação aos vírus. O nosso corpo só tem uma defesa em relação a vírus, que é a defesa do nosso corpo, a nossa imunidade. Então, por exemplo, uma pessoa que pega catapora, uma criança pegou catapora, aí ela vai ficar afastada, em repouso, vai sarar. Se alguém que nunca teve catapora visitar esta pessoa, ela pode pegar. Porque a catapora, né, no momento das feridas, em aqueles fluidos da ferida, né, o contato com aquela ferida, com coisas que sujou com aquelas feridas, pode passar. Mas só que tem um detalhe, entendam isso, que é o princípio da vacina. Uma pessoa que pegou catapora, ela nunca mais vai pegar catapora, a não ser se ela se curou de maneira errada.